Fala moçada, tudo bem com vocês aí? Tudo em cima? Espero que todos estejam muito bem, em especial de saúde, né? Que estamos vivendo um momento complicado aí. E hoje, né, meu povo, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo aqui, beleza? Na última aula a gente falou um pouco da questão sobre a integração da região da região norte, região da Amazônia. Falamos de algumas atividades que nós tivemos ali, como por exemplo a garimpagem, né? A febre do ouro que aconteceu em Serra Pelada. Hoje a empresa Vale que nós temos também lá na região norte, na região do Serra dos Carajás, onde retira o minério de ferro. O projeto Carajás também foi um projeto da instalação dessa empresa para extração mineral e também construção de uma linha férrea que liga até o Porto de São Luís do Maranhão. Então nós falamos dessa questão toda e hoje nós vamos falar mais algumas atividades importantes da região norte que sustenta a região norte, tá? Meu povo, hoje a gente tem uma grande discussão, eu vou começar por ela, que eu acho que ela é a mais importante devido ao contexto, que é a questão sobre a agropecuária. O que acontece da agropecuária, qual o problema dessa agropecuária chegar na região norte? Vamos lá. Nós temos um processo ocorrendo no Brasil que está acontecendo desde a década de 70, chamado expansão da fronteira agrícola. O que é essa expansão da fronteira agrícola? Tudo começou lá na região sul, na década de 70, né, onde a atividade agropecuária ela se concentrava na região sul do Brasil. Então a gente pega, por exemplo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Esses estados eram onde a atividade agropecuária era mais forte em todo o Brasil, certo? Mas aí o que aconteceu? O agronegócio começou a surgir dentro desse período, o governo brasileiro viu que era uma oportunidade muito boa a questão do agronegócio e pensou assim, pô, a gente pode expandir, a gente pode crescer mais com a questão do agronegócio e ter essa expansão da fronteira agrícola. Esse foi um dos motivos. O segundo motivo é que de tanto usufruir da terra das regiões sul, muitas terras ali, inclusive, passaram por um processo de arenização. É quando a gente utiliza o solo muitas vezes sem dar o descanso necessário, tem uma sobrecarga em cima do solo e do território ali na região. Então, por conta disso, muito solo foi perdendo fertilidade e aí eles viram a necessidade de fazer essa expansão da fronteira agrícola. Tanto é que na década de 70, quando a gente pega, por exemplo, a nossa região de centro-oeste, era uma região onde as terras eram extremamente baratas, que inclusive foi um dos motivos de muitos fazendeiros da época virem para a região de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, porque o atrativo dessa região aqui eram terras baratas demais, tá? E aí eles poderiam comprar muito mais barato para produzir muito, né? Quando a gente fala nos dias de hoje não. Hoje já tem toda uma especulação agrícola na região, principalmente do sudoeste goiano, quando a gente pega cidades como Mineiros, Jataí, Rio Verde, são cidades onde se for comprar uma terrinha ali hoje, é muito caro, não é nada barato, né? Porque teve essa valorização, toda essa especulação em cima das terras aqui do sudoeste goiano, beleza? Mas só que a ideia é o seguinte, então, olha como é que é a expansão, porque foi saindo da região sul e atingindo novas regiões, como por exemplo o centro-oeste, e foi subindo cada vez mais, né? Quando a gente pega no Goiás, por exemplo, chega na região sul e sudoeste, vai subindo, região centro-sul, região norte, e essa expansão vem subindo cada vez mais. Hoje a região que está tendo essa expansão da fronteira agrícola é a famosa região do Mato Piba. Que região é essa? É um encontro de 4 grandes estados, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Mato Piba. Por isso que tem esse nome, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Dentro do encontro desses 4 estados, a expansão da fronteira agrícola ali está ocorrendo. Isso, se a gente for observar em um mapa, por exemplo, dessa expansão, os pecuaristas, né, agricultores, estão tentando desviar da região norte a princípio. Por que estão tentando desviar dessa região norte? O que tem de tão importante ali? A floresta amazônica. Nós sabemos, né, gente, que a floresta amazônica é riquíssima no seu ecossistema, é riquíssimo em sua fauna, em sua flora e por aí vai. Uma das florestas mais importantes do mundo todo, né, por ser uma floresta equatorial, então ela é muito frondosa, latifoliada, as folhas muito grandes, as copas muito grandes também. Então isso tudo, lógico que não é bom chegar uma atividade agropecuária no meio da Amazônia, porque quando a gente fala de atividade agropecuária, gente, tudo bem que tem um seu lado positivo, né? É importante também a agricultura, a pecuária até para alimentar a população, mas tem um lado negativo. Quando ocorre essa expansão da fronteira agrícola,
boas e boas regiões ali, milhares e milhares de quilômetros, é devastado, né? É todo desmatado uma região, por exemplo, de floresta, para dar espaço aos pastos ou então para a plantação da agricultura. Então tem um lado negativo também em cima disso daí tudo, beleza? E o grande problema, a grande discussão é se essa expansão da fronteira agrícola chegar na região da Amazônia, entrando ali na região norte do país, isso vai ser já um grande problema. Ah, professor, mas significa que não tem atividade agropecuária na região norte? Tem, gente, sim, tem sim, né? Mas só que essa atividade ela não é tão forte como, por exemplo, aqui no Goiás, como, por exemplo, Mato Grosso. Ali o que prevalece são outras atividades econômicas. Ela não é tão forte quanto nas demais regiões do Brasil. Mas, lógico, ela existe também, tem fazendeiros no Pará, na Amazônia, tem fazendeiros também, né? Mas agora tem uma preocupação porque se essa atividade chega com muita força na região norte, a gente pode ter um problema gravíssimo da questão sobre o desmatamento da floresta amazônica, que isso já não é nada positivo, beleza? Então, algo que tem que ser pensado essa questão aí. Além da questão da agropecuária, gente, hoje, inclusive eu comentei com vocês no último vídeo, a questão industrial na região norte. Houve ali na década de 60 a criação da Zona Franca de Manaus. O que foi? Né? Dá mais uma palhinha para vocês aqui, para ficarem mais ou menos a par com o assunto aqui. O governo federal teve o incentivo de criar essa Zona Franca de Manaus para incentivar as indústrias a se instalarem na região metropolitana de Manaus, né? Onde nós tínhamos uma redução fiscal, uma redução dos impostos, onde essas empresas iam pagar um imposto bem pequenininho, ou em alguns casos a indústria não ia pagar imposto nenhum, e isso ia fazer o quê? Abaixar o preço de custo de um determinado produto, e essa indústria poderia inclusive até mesmo vender mais barato para aquela região, fazendo com que o consumo fosse em maior escala, quando comparado com as outras regiões do Brasil, certo? Então foi um incentivo que teve da parte do governo para levar a indústria para lá. O que aconteceu? Deu certo? Sim, bastante. Tanto é que Manaus hoje é uma das principais cidades da região norte, tá? Uma região metropolitana grande, cresceu muito, vem se enriquecendo cada vez mais por conta da chegada da indústria. Inclusive, muitas empresas, grandes empresas e indústrias foram se instalar lá por conta dessa isenção fiscal que o governo ofereceu desde a década de 60, tá? Mas o que acontece? Ainda hoje nós falamos que quando a gente fala de região norte, é uma região que ainda não é tão integrada assim com o restante do país, assim como é a região sul, assim como é a região sudeste e por aí vai. Então ainda acaba sendo um problema a gente colocar uma indústria lá no meio da Amazônia, no meio da cidade de Manaus, porque pode dificultar um pouco a questão do transporte, né? Porque a gente já sabe, quando a gente pega, por exemplo, a malha rodoviária e a malha ferroviária da região norte, ela é muito mais escassa do que a da região sudeste, né? Porque já está muito mais desenvolvida a região sudeste, como nós já falamos anteriormente. Então, acaba assim que foi uma ideia muito bacana da parte do governo, dar um incentivo para incentivar a região ali a se desenvolver através da indústria, porém algo que ainda tem que ser pensado devido a essa questão da logística, né, do produto, porque não adianta a gente produzir em larga escala ali, produzir mais barato, mas o produto ficar preso ali, não tem como o produto sair dali, porque não tem muita rodovia, não tem muita ferrovia. Então tem que ter um investimento grande também na questão da logística para a gente poder difundir melhor toda essa mercadoria que é fabricada lá na cidade de Manaus, ou na região metropolitana, que é a chamada Zona Franca de Manaus, beleza? Então, meu povo, outra questão importante também. Hoje, quando a gente fala da questão sobre a Amazônia, tem um negócio ligado ao ecoturismo, né? Que é algo assim que não é o que sustenta a economia da região, mas algo que cresceu um pouquinho nos últimos anos para cá, porque cresceu toda aquela questão da preservação da Amazônia, que a Amazônia é importante. Então, existe toda uma propaganda em cima disso tudo, e hoje existe um ecoturismo também. Algumas pessoas vão para a região norte para poder conhecer a floresta amazônica, né? Ver toda a questão do ecossistema, da fauna, da flora, a riqueza hídrica que tem em toda aquela região ali, porque os rios são gigantescos. Para vocês terem ideia, acho que todos já sabem disso, né? O rio Amazonas, ele é o maior rio do mundo. E aonde nasce ali o rio Amazonas, porque na verdade o rio Amazonas é a somatória de dois rios, Rio Negro e Rio Solimões. Quando esses dois rios se encontram, formam o rio Amazonas. O rio Amazonas, para vocês terem ideia, tem pontos dele que a margem
de uma margem para outra são 12 quilômetros de distância. Ou seja, é um mundo de água que nós temos ali. Não está falando de um rio pequenininho, né? Imagina você pegar 12 quilômetros de uma margem a outra. Então o volume de água ali é gigantesco. Não é à toa que é a maior bacia hidrográfica do mundo, né? Está aqui no Brasil, que pertence ao Rio Amazonas e todos os demais afluentes desse rio, né? Como Rio Negro, Solimões, Rio Madeira, Xingu e por aí vai. É rio que não acaba mais ali, tá? Então hoje vem crescendo essa atividade do ecoturismo por conta dessa questão de toda uma propaganda, um marketing que existe em questão da floresta amazônica, que é importante preservar com certeza, tá bom? E por conta disso, gente, devido à questão da indústria chegar na região norte, devido à questão sobre a atividade agropecuária que talvez nas próximas décadas pode chegar na região norte, hoje a região norte ela tem importância um pouco maior quando comparado a anos e décadas anteriores, né? E algumas cidades ele vem crescendo fortemente, porém ainda não é algo tão democrático assim entre todas as cidades da região norte. Quando a gente fala de grandes cidades na região norte, a gente fala que em Belém, no Pará, que é a capital do Pará, e Manaus, que é a capital do Amazonas, né? Quando a gente pega Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco, ainda são cidades que o nível de desenvolvimento delas, né, não é tão grande assim, não foi alavancado ainda. Que, na minha humilde opinião, é falta de integração do território. Acho que o governo, tanto o governo federal quanto os governos estaduais, né, de todos os estados ali, devem pensar alguma coisa da logística para poder integrar melhor aquela região e a partir daí então fazer com que haja um desenvolvimento mais democrático em todos os estados da região norte. Beleza, meu povo? Hoje vamos fechando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Deu para falar bastante coisa ali, falando agropecuária, indústria, questão do turismo também que vem crescendo e dessa expansão urbana, né? Onde nós temos as principais cidades, onde é Manaus e Belém, beleza? Vamos fechando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode tacar sua dúvida no grupo do WhatsApp, estarei respondendo vocês, tá bom? Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula, gente. Até mais.